Olá, tudo bem com você? Hoje o podcast Bastidores da Política tem o prazer de trazer a jornalista Eliana Caetano. Eliana, muito obrigada. Você é assessora de imprensa do deputado Gilmacy Santos, do Isso. Republicanos. Seja bem-vinda. Eu é que agradeço pelo convite, Renata. É muito bom estar aqui com você. Eliana Caetano, uma profissional jornalista, tem 53 anos, Isso. tem um filho, Uhum. 34 anos de carreira. Como é que é isso? E essa responsabilidade nas costas? Você que somado as passagens aqui pela Lesp, totaliza 6 anos, 30 anos atrás e agora novamente. Tudo muito diferente, né? 30 anos atrás, a gente não tinha nem o anexo novo aqui da Assembleia Legislativa. E não era a LESP, né, Renata? Era a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, assim, da primeira vez que eu passei por aqui, eu trabalhava em rádio, eu era setorista de rádio, e nós tínhamos uma sala de imprensa aqui. E era, assim, tudo muito diferente. Porque eu vejo hoje, só dando um parênteses aí, que a parte do setor está sendo retomada. Eu tenho visto muitos jornalistas novos na casa, Com frequência. vindos de vários órgãos Veículos. de imprensa, veículos de imprensa, para cobrir, né, o nosso dia a dia, o que eu acho super importante, porque a população ela acaba se distanciando do que acontece aqui no Legislativo Paulista. E é fundamental que a gente esteja antenado com o que ocorre aqui, né? Porque muda a nossa vida, determina o que vai acontecer no nosso estado, né? Então a diferença é muito grande. Eu vejo que no início da década de 1990 havia uma preocupação maior dos veículos de imprensa de mostrar o que estava acontecendo. Eu sei, nós tínhamos saído de uma ditadura, nós tínhamos elegido o Collor, né, foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular, ele tinha recebido o impeachment, o Itamar estava no governo, enfim, tinha toda essa confusão política. Então, talvez por isso, é uma análise pessoal, os veículos de imprensa estivessem voltados um pouco mais para o que estava acontecendo na política, né? Na época não tínhamos internet também, apenas o rádio, a Exatamente. TV, o jornal, a revista. Exatamente, exatamente. E aí depois eu acho que as coisas foram se distanciando um pouco. Não que o povo brasileiro não tenha se politizado, não tenha se preocupado com o que acontece, mas eu acho que os veículos deixaram de acompanhar de perto tudo o que acontece, né? Até por essa facilidade, né, que você diz da tecnologia, as pessoas ligam, as pessoas fazem uma chamada por vídeo, gravam uma entrevista por vídeo, eu entendo tudo isso, mas eu tô feliz porque vejo repórteres novos na casa cobrindo o nosso dia a dia, estou muito feliz com essa mudança que eu vejo acontecendo e tem de pouco tempo para cá, depois da pandemia para cá. E não em eventos polêmicos apenas, né? Em votações Exato, polêmicas. exato, exato. Eu como a assessora do deputado Gilmacy Santos, né, cuidando da parte de comunicação, eu recebo muitos contatos, muitas mensagens de jornalistas que querem vir bater um papo com ele, entender como funciona a casa. Ele é presidente da Comissão de Finanças, né? Então as pessoas querem entender como funciona. Agora nós vamos votar a LDO, né? Então, como é o processo de votação? Quem vai ser o relator? Eu vejo que eles têm se interessado mais não só em grandes eventos, assim como você disse, mas também por coisas que acontecem todos os anos aqui. E como fazer a triagem da questão dos jornalistas de agendar ou não agendar, priorizar ou não? Olha, eu procuro, eu realmente converso muito com o deputado, falo, deputado, vamos conversar, porque eu acho que quando a gente conversa, Rê, com o jornalista, nós somos jornalistas, a gente corre menos riscos de que as coisas sejam distorcidas. É muito legal você receber um jornalista para um bate-papo. E eu vejo, e quero ressaltar isso aqui, que os jornalistas jovens, não só os jovens, é claro, os antigos também, mas esse pessoal que está chegando agora, respeita. Respeita a posição do deputado, sabe? Ouve com atenção. É off, é off. Não é o off, né, gente? Assim, vai ficar nos bastidores ali ou não. E, então, eu procuro falar com o deputado Gilmacy Santos e disse, deputado, vamos sim receber, vamos bater um papo. E ele recebe e ele acaba se entrosando muito bem, porque o deputado é muito divertido, né? Ele é muito carismático, ele é muito articulado. Então, vários jornalistas o procuram diversas vezes, às vezes assim, até na semana. E eu acho isso muito interessante. E você foi assessora de imprensa ao longo de toda essa vida, nesses 34 anos de carreira, certo? Não, eu comecei em rádio,
E aí, tinha 19 anos quando eu fui ser. Eu estudava ainda, né? Conta um pouco da sua vida pra gente, aqui nos bastidores. Vou contar, Rê. Eu estudava ainda, eu fazia faculdade numa outra cidade, em Mogi das Cruzes, e surgiu uma oportunidade de. Eles montaram um setor novo na antiga Rádio Excelsior. Um setor de rádio escuta. Hoje CBN. Hoje CBN, exatamente. E aí eu fui. Rádio escuta, só para você que não sabe, rádio Isso. escuta é quando um jornalista começa numa redação e aí ele vai. É o primeiro emprego de um jornalista, seja estagiário ou não, formado ou não. Aí ele fica. Ele é obrigado, entre aspas, o serviço dele é ficar ouvindo as outras rádios, as outras emissoras, checando os teletipos à época, hoje seriam as informações de internet, para daí checar junto à polícia, ao bombeiro, para saber se tem alguma informação mais nova, algum detalhamento. E assim segue, mas continua. Exatamente, perfeita a sua descrição, Rê. E aí houve essa oportunidade. É o embrião da notícia. Exato. E eu fui, então foi onde tudo começou. Eu tinha 19 anos e era um mundo mágico, porque tinha Heródoto Barbeiro, Zé Nelo Marques, Eli Correia, para quem, né, tem os Paulo pais, Barbosa. Paulo Barbosa, o Osmar Santos, Sim. tinha uma galera forte do esporte. Então, para mim, era um mundo fascinante. E eu tive. Deus foi muito bom comigo nesse sentido, porque eu tive a oportunidade de aprender muita coisa com todas essas pessoas, com todos esses nomes que eu ouvia em casa. Então, começou assim. E aí, dali, eu vim para cá. Depois que eu saí, eu tive 2 passagens pela CBN. Ainda quando era Excelsior, ele se transformou em CBN, eu peguei essa transição. E depois eu retornei já como CBN. Mas nesse intervalo, eu vim para cá, pela Rádio Atual, ser setorista, fazer a cobertura de política. E foi muito interessante também esse período, porque eu peguei a transição de governo do Mário Covas, 2 acontecimentos interessantíssimos que a gente teve aqui na casa nessa época, que foi, infelizmente, o velório do Ayrton Senna, que durou, se eu não me engano, na época, mais ou menos 20 horas. Sim. E nós tivemos uma invasão de professores em 1993. Eles estavam numa greve longa de mais de 2 meses e eles invadiram a casa. Na época, o sindicato dizia que não apoiava essa invasão. E eles ficaram aqui uma semana. E quando eles invadiram, quando eles tentaram, né, começou esse movimento de invasão, nós ficamos presos aqui. Porque, para quem não sabe, os professores invadiram aqui, alguns falam invasão, outros falam ocupação. Exato. Mas eles ocuparam aqui a Assembleia e permaneceram por aproximadamente uma semana aqui. Isso. Aí foi cortada a luz, cortada a água, eles Isso. dormiam pelos corredores, Exato, no plenário. Exatamente. E quando houve esse processo de ocupação, a tropa de choque, né, em torno da Alesp, e nós não pudemos sair daqui. Então, nós passamos a noite aqui, depois tivemos de ser retirados primeiro os funcionários, a imprensa, ficamos no plenário JK, abrigados ali, porque era o lugar mais seguro, entre aspas, né, de acordo com as autoridades, para que a gente aguardasse as coisas se normalizarem. E aí, depois disso, eu fui para a TV. Fui sua contemporânea, né? Eu sobrevoei muito São Paulo de helicóptero. E aí eu parti para redações de jornais, revistas, portal. A comunicação vai mudando, né? E é fantástico, porque a gente vai se renovando, né? Eu tenho 53 anos de idade. Desafio a cada novo emprego, né? A cada nova proposta. Isso mesmo. Quando eu vejo toda essa tecnologia e que eu tenho de lidar com ela, eu falo, meu Deus do céu, vamos lá, né? Vamos aprender, vamos investir nisso. E eu acabei retornando para cá, para a Alesp, em 2019, com um outro parlamentar. Fiquei durante aquele ano e nesse intervalo eu já tinha meio que me apaixonado pela política, porque eu acabei me envolvendo em umas campanhas políticas. Aí você foi estudar? Fui, me especializei em marketing político, porque realmente me apaixonei e acompanhava na época as agendas do governador Serra, do governador Alckmin. Então tudo isso foi me deixando apaixonada mesmo pela política.
E aí eu saí em 2019, fiquei em 2019 e retornei em 2021 já com o deputado Gilmar Santos, que eu sempre eu faço uma analogia, eu sempre uso uma frase que eu digo, dizem que Deus ele deixa o melhor por último, né? Eles falam que o melhor vinho, para quem acredita na Bíblia, né? Jesus deixou para o final do casamento, né? O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho no final de um casamento e era o melhor vinho do casamento. Então, eu tô, claro, perto de me aposentar, a gente não vai parar nunca de pensar, de criar, mas a gente quer um pouquinho de descanso, né? Então, eu falo que Deus deixou para mim a melhor parte para o final, porque é muito se bom. deu essa aproximação com o deputado Gilmar? Então, nessa caminhada toda, a gente vai fazendo contatos, né? Um belo dia. A gente planta. Exato, né? Um belo dia estou tomando café da manhã em casa com a minha mãe e meu filho e meu telefone toca. Aí, Eliana. E não tinha, né? O telefone agendado. Pois não, sim, quem está falando era o deputado Gilmar Santos. Ele precisava de uma jornalista para trabalhar com ele. E eu tinha sido indicada para ele, para essa vaga. E ele falou, olha, você pode dar um pulo hoje na Alesp para nós batermos um papo, enfim. Falei, claro, deputado, eu estou totalmente à disposição. A gente estava no meio de uma pandemia, eu vinha fazendo algumas coisas online, né? E aí eu vim para cá, nós conversamos, ele e a chefe de gabinete, a Raete Baldassi. E deu certo, Rê. Deu certo, fiquei, já estou com ele há 3 anos e tem sido muito importante o trabalho que a gente tem conseguido desenvolver, porque o deputado, ele é carismático, ele é articulado, mas ele não era muito ligado nessas coisas de redes sociais. Ele tinha, sim, as suas redes sociais, mas ele ficava, mas preciso não tinha gravar a importância um vídeo. que tem de 4 anos para cá, 6 anos para cá. Isso. Eu preciso mesmo gravar um vídeo. A gente precisa fazer isso. Então as coisas foram acontecendo no diálogo, naquele post que deu certo. Ele sabe? tem TikTok também, não? O TikTok não. Nós chegamos a fazer, viu? Chegamos a fazer, mas assim, não foi muito, eu diria que a praia do deputado, não. Ele é bem mesmo presente ali no Instagram, no Facebook. Twitter? Ele não twitta muito também, não. Ele é mais Instagram e Facebook mesmo, o que já é uma conquista maravilhosa para o trabalho dele. Tem uma demanda muito grande? Tem uma demanda grande ainda, acredita? Na época da campanha, nós fizemos um processo todo especial, né, para divulgação, para impulsionar alguns posts, e eu observei, assim, coisas que chegavam a alcançar 500 mil pessoas. Então, assim, nós tivemos a colaboração de uma empresa que apresentava os números para a gente. Então, ainda é interessante. E ainda há, principalmente no meio político, vereadores, porque ele tem uma relação muito forte com os municípios, que priorizam repostar alguma coisa ali, quando fazem alguma agenda com ele, postar no Facebook, aí marcam o deputado, né? Ainda tem uma força interessante. Ainda tem. E aí você o introduziu de forma mais orgânica nas redes sociais. Exatamente. E ele tem uma peculiaridade que eu acho que ele já conversou com você, que ele gosta muito de roça, né? Ele gosta muito de cozinhar. Então a gente também, de vez em quando, faz algum vídeo nesse sentido para deixar uma coisa mais descontraída e é um sucesso, né? É um sucesso. Aos finais de semana, feriado, não tem melhor. Exatamente. Então, tem dado certo e a gente sempre conversa sobre possibilidades. A nossa chefe de gabinete, a Raete Baldassi, é uma pessoa que é muito inteirada com tudo no gabinete e não é diferente com a comunicação. Ela tem ótimas ideias, então nós conversamos e aí a gente senta, conversa com o deputado e ele ouve com bastante atenção, opina. Ele é um excelente diretor. Quando nós vamos gravar alguns vídeos, ele fala, eu acho que ficaria bom aqui. Um diretor de imagem. Exatamente. Eu acho que ficaria bom se nós fizéssemos, se eu andasse daqui para lá e dá certo. Então, assim, você vê como houve mesmo uma evolução. Integração. E que hoje ele curte bastante e o trabalho flui de uma maneira bem interessante. E esse trabalho nas redes sociais, o deputado Gilmar, vocês fazem um cronograma no início do mês? Não, essa semana nós vamos fazer isso, outra semana aquilo? Ou vai
rolando da forma que acontece, do que vai acontecendo no dia a dia? É um pouquinho de Vocês cada fazem coisa. um planejamento? É um pouquinho de cada coisa, porque, por exemplo, ontem mesmo nós temos, hoje a nossa equipe nós temos uma estagiária de jornalismo e nós temos uma pessoa que cuida da parte de artes, algumas edições que ficam em Campinas, porque o deputado é de Campinas. Então, ontem mesmo nós conversamos, porque agora em junho tem o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, coisas desse tipo, a gente já programa antes, olha, que tipo de arte nós vamos fazer, que tipo de texto nós vamos usar. Mas, se não for algo que já seja assim do calendário, é mais mesmo o dia a dia. Factual. Isso. E o deputado, ele é muito ativo, né? Ele é muito, eu falo que ele é muito elétrico, né? Então, assim, ele vai a muitos municípios. Nós fizemos nas audiências públicas, né? Eu fiz um levantamento agora, nós terminamos as audiências públicas do orçamento pelo Estado há 2 semanas. E no mês de junho terá a última audiência aqui em São Paulo. E eu fiz um levantamento nesses 4 anos em que ele esteve à frente da CFOP, da Comissão de Finanças, nós passamos por 94 municípios. Então, assim, é bastante. E no dia desse levantamento, a gente colocou um mapa na mesa e aí ele começou a listar conosco municípios que ele já conhece. E, Renata, assim, passa de 300 municípios. Então, ele é muito atuante. Ele vai aos municípios e ele recebe os prefeitos, os vereadores, os munícipes aqui na Assembleia. É uma bandeira muito forte dele, sabe? Realmente atender os municípios do estado de São Paulo. E tem dado certo, às vezes as pessoas vêm aqui para agradecê-lo, sabe? É muito bonito esse trabalho do deputado Gilmar Santos com os municípios. E você fica aqui permanentemente no gabinete, coordenando, e vai uma outra equipe da área da assessoria de comunicação para acompanhá-lo e trabalhar para as redes sociais, para estar divulgando. Como é que é isso? Eu acompanho em todas as agendas que saem daqui, né? No caso que ele saia daqui da Alesp. Você vai com ele? Vou com ele. Pessoalmente. A essas audiências públicas do orçamento, por exemplo, eu fui a todas. Malinha pronta. Fomos a todas. Na verdade, a 2 ele não foi porque ele teve um compromisso fora e aí não estava aqui, então meio que eu fiquei de folga. Mas acompanho e quando ele sai de Campinas para alguma agenda, aí tem uma outra assessora lá que o acompanha, né? Que é o pessoal daqui que cuida da arte, tudo lá, que o acompanha para fazer a captação de material. Aí eles mandam esse material para mim. Então, assim, eu acabo concentrando a parte de finalização, né? Do que vai ser postado, do conteúdo por aqui, mas tem toda essa equipe que auxilia, porque sem suporte a gente não vai a lugar algum, né, Renata? Com certeza. É um time, né? É um time. É o time que faz o sucesso, né? Exatamente. Eliane, como é que é essa questão do dia a dia, de assuntos do dia a dia, seja o Rio Grande do Sul, seja um problema polêmico, ou mesmo a questão do imposto das blusinhas? Ele gosta de se pronunciar sobre tudo, até mesmo no plenário. Como é que é feita a seleção de assuntos, seja para redes sociais ou para a opinião dele no plenário? Ele gosta. De que forma vocês auxiliam? Auxiliam nisso? Ele gosta, o deputado, o Partido Republicano é muito bem organizado, né? Então, quando nós temos um assunto mais em nível nacional, como é o imposto das blusinhas, né? Esse tipo de situação, o partido, de uma forma nacional, acaba se posicionando, acaba se manifestando sobre aquilo. Nós temos o nosso presidente nacional, né, que é o deputado Marcos Pereira, e ele, todas as semanas, ele tem uma palavra do presidente que envolve esses assuntos mais amplos e que a gente reposta também nas nossas redes sociais, para que o partido se alinhe todo o tempo. Isso, é um direcionamento. E o deputado Gilmar, ele sempre conversa conosco sobre questões como a do Rio Grande do Sul, por exemplo. O deputado Gilmar, ele é um pastor, né? E ele é de uma instituição. Universal. Exatamente. Então, assim, sobre a situação do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele nos reuniu, ele falou assim, olha, nós precisamos fazer também a nossa parte, a gente precisa arrecadar, eles estão precisando de água, de que forma nós podemos cuidar disso. Tem pessoas também que são da igreja
que hoje não tem sequer um uniforme para prestar o voluntariado, para um grupo de voluntariado. Então, vamos nos unir para a gente arrecadar coisas nesse sentido. E aí, a partir dessa mobilização, a Igreja Universal recebe tudo que a gente consegue arrecadar e cuida dessa parte de distribuição, porque essa logística não é fácil, né? Nós temos aqui na Assembleia, nós arrecadamos muitas coisas aqui, Mais né? de 50 toneladas, né? Pois é. Se alguém de fora teve a oportunidade de ver, é muito bonito o que foi feito. E agora entra a parte que talvez seja mais difícil, que é levar tudo isso para o Rio Grande do Sul, né? A logística. Então, a Igreja Universal, ela entra com essa parte incrível, com essa mão estendida para direcionar tudo que partiu não só do deputado Gilmar Maci, mas dos deputados da nossa bancada republicana, na mobilização com os seus funcionários de gabinete para poder auxiliar, né, o pessoal do Rio Grande do Sul. A gente tem essa questão importante das mudanças climáticas. Tivemos aqui no litoral de São Sebastião, no litoral norte de São Sebastião, ano passado, a nossa tragédia aqui, centenas de pessoas, dezenas de pessoas faleceram, tem a questão dos desabrigados. Mas um assunto desse, uma crise dessa, ele chega e vocês apresentam a ele ou é discutido em grupo de que forma isso pode ser tratado aqui no estado de São Paulo, que nem uma crise dessas como a do Rio Grande do Sul. Isso, de alguma forma, você acha que deve inspirar o legislativo como um todo a criar procedimentos, prevenções, investir em prevenções, de forma que o legislativo possa se posicionar para atenuar a vida da população? Sim. Sim, Renata. Inclusive, nós conversamos muito sobre isso, sobre essa questão de ocupação de margem, sabe? Porque o Rio, na verdade... O que o legislativo pode tirar de lição dessa tragédia? Exatamente, porque, por exemplo, o Rio ele tem o seu leito natural e a gente acaba invadindo o espaço. Então, sim, nós conversamos muito sobre isso e eu acredito, e o deputado conversou conosco sobre isso, que tem de buscar uma maneira... e políticas públicas podem influenciar nisso, de mudar essa situação, mudar o rumo dessas coisas como elas acontecem hoje. Porque a tendência, como está hoje, infelizmente, é cada vez mais tragédias, né? Até mesmo na questão do litoral. Né? Nós tivemos recentemente aquele prédio que foi desocupado, inclusive aqui no litoral de São Paulo, né? Por conta de uma estrutura meio frágil. A gente vê que as faixas de areia têm diminuído. Então, sim, nós conversamos e eu acredito, o deputado já conversou conosco sobre isso, que dá para a gente discutir políticas públicas, discutir projetos que possam amenizar essa situação. Porque é muito amplo, né? É uma questão mundial. Mas se cada cidade, cada estado começar a agir de uma forma e buscar uma forma de resolver o problema, acho que no todo, pelo menos amenizar a situação, a gente vai conseguir. Voltando à sua participação aqui na Alesp, Eliana Caetano, você disse que um dos momentos que mais lhe marcaram foi o velório do Ayrton Senna aqui na casa? Foi, porque assim, eu tinha 23 anos de idade e eu assistia a Fórmula 1 todos os domingos com a minha família e eu, como milhões de pessoas no mundo todo, vi o acidente. Então aquilo foi muito impactante. E nós passamos o domingo, assim, praticamente a metade do domingo esperando uma resposta para saber, né, o que é que realmente tinha acontecido. Claro que as autoridades já sabiam que o Senna tinha falecido, mas a gente ainda estava naquela expectativa de uma confirmação, né, como fica. Então, quando eu vim trabalhar na segunda e já começou, né, a movimentação de que o corpo do Ayrton Senna seria velado na Alesp, é algo que até hoje eu me lembro, eu me arrepio, sabia? Porque foi um momento tão marcante da nossa história. Foram cerca de 20 horas de velório aqui na Alesp. E você trabalhava aqui? E eu trabalhava aqui, eu era setorista de rádio aqui. Então eu fiquei aqui esse tempo todo acompanhando. E você ver aquelas pessoas
que nunca tiveram um encontro, talvez presencial, com o Ayrton Senna, mas que se sentiam 99% parte da vida das dele. pessoas. Isso, porque o viam todos os dias correndo ali, representando o Brasil, né? Então você via, não tinha como não se emocionar, Renata. A cada pessoa que passava, a cada movimento, a cada acontecimento ali, as autoridades que vieram, era o Itamar Franco, o presidente, né, a Xuxa. Os estrangeiros. Enfim, os estrangeiros, os que eram adversários do Senna e vieram para o velório dele. Então, tudo isso foi muito marcante para mim, porque eu era fã dele. Acho que o resumo é esse, sabe? Você tá ali participando de um momento como esse, sabe? Você fala, será que é verdade, né? Mas, e você acompanhando a comoção das pessoas. Então, para mim, eu acho que foi um dos momentos mais marcantes até da minha vida, não só aqui de Alesp, mas da minha vida como jornalista. Eliana, hoje, como é que vocês trabalham a questão da inteligência artificial no gabinete e você, como jornalista, vê essa questão? Eu brinco até com meu filho, eu tenho um filho de 20 anos de idade, né? E ele é do audiovisual, que eu tenho medo. Falo assim, nossa, eu tenho medo dessas coisas que estão acontecendo, né? Até às vezes a gente está no computador, comenta alguma coisa, sobe um assunto relacionado, né? Mas assim, a gente tem que, na verdade, trazer para perto, tem que entender como funciona e tem que absorver, né? Essa novidade. Nós, no gabinete, ainda não trabalhamos com nada relacionado à inteligência artificial. Né? Eu tenho muito cuidado em relação a isso, porque, inclusive, nós tivemos recentemente notícias de emissoras que acabaram utilizando a inteligência artificial para reproduzir material feito por outras emissoras, né? Textos que você vê nos portais que foram produzidos por inteligência artificial. Então, eu vejo tudo isso com muito cuidado, sabe? Eu acho que é um campo que não tem como voltar atrás. A gente vai caminhar cada vez mais para isso, ou para uma tecnologia ainda, com certeza, para uma tecnologia ainda mais avançada. Mas eu ainda tenho muito cuidado. O deputado também tem muito receio. Quando nós fizemos a última campanha para deputado, né, quando ele foi reeleito agora em 2022, nós ainda não estávamos já havia essa coisa da manipulação por meio da inteligência artificial, mas hoje está algo muito presente, né? Então, assim, a gente tem muita atenção, não utiliza e tem muita atenção para não cair numa fraude, numa fake news, ou que alguma coisa dele seja utilizada de maneira incorreta, imprópria, né, por meio de inteligência artificial. Repostar algo duvidoso. Exatamente. Às vezes eu trabalho com alguns programas de internet para edição, enfim, edição de fotos, e aí alguns colocam os vídeos, né, de patrocínio, e você vê que a pessoa é a pessoa, mas que não é a pessoa que está falando. A voz é dela, né? Mas que foi usada uma inteligência artificial ali. Entra muito propaganda de joguinhos, né? Então aparecem celebridades, jogadores de futebol falando ali sobre o joguinho e você está vendo que não é a pessoa. Ou até mas mesmo está manipulado. Uma questão muito comum que é o Drauzio Varela anunciando o remédio, né? Exatamente. Remédio que é pura fraude, é enganoso. Isso, e que é inteligência artificial. Exatamente. E a gente ainda consegue, por conta de trabalhar com coisas que estão associadas, discernir. Mas, de uma forma geral, se você passar por aquilo ali, você vai achar que é verdade, como boa parte das pessoas acredita que seja verdade. Né? Então, a gente tem muito cuidado, a gente não utiliza ainda, eu não sei para onde que nós vamos, que nós seremos empurrados, né, em relação a isso, porque é como a gente falava um pouco antes sobre as redes sociais, né? Ah, não quero saber de rede social e tal, mas você vai precisar dela em algum momento. Então, não sei como vai ser a inteligência artificial daqui para frente. Mas, aliás, deixa eu só fazer um outro parênteses aqui. Eu tenho um amigo jornalista que ainda não tem o WhatsApp. E eu mando um material para ele por e-mail e falo, pelo amor de Deus, você tem que ter um WhatsApp. Então, a gente vai
sendo empurrada, né, Rê, para a tecnologia. Eliana, a gente está quase terminando aqui o podcast Nossa, Bastidores da Política. Passou voando. Muito bom, muito Somos bom. contemporâneas, trabalhamos em rádio. Verdade. Aí você seguiu depois para trabalhar em produtoras. Sim. Eu continuei em rádio, mas uma paixão nos une. O helicóptero? O helicóptero, é verdade, é verdade. Você sobrevoou 10 anos São Paulo, né? Eu sobrevoei durante 4 anos. Eu fazia, na época eu estava na TV Record, e pela manhã eu fazia o ao vivo do Fala Brasil, e depois, nos últimos 2 anos de helicóptero, eu fazia o ao vivo do Cidade Alerta. E era engraçado, né? Porque eu passei de um programa na TV, matinal. Eu em rádio pela Jovem Pan uns 10 anos. E eu passei de um programa matinal para um programa noturno, né? E a cidade é diferente, né? Sim. E nós não tínhamos essa questão de, tem o Google Maps, tem o GPS. Waze, GPS, não. Nós usávamos guia, às vezes, para encontrar alguma ocorrência no local que a gente não sabia qual era, né? Aquela Bíblia que os mais novos não conhecem. Não conhece, gente. Era assim, o guia 4 rodas. Exatamente, com todas as ruas, tudo lá descrito, né? E era muito... como eu diria, fascinante sobrevoar São Paulo. Claro, você deve ter passado também por alguns perrengues ali, né? Que às vezes o helicóptero fala, gente, a gente vai ter que pousar agora, né? O coração acelera, enfim. Infelizmente, em 2010, nós tivemos a queda do helicóptero da Record, né? Do Águia Dourada, no Jockey Clube de São Paulo. O Rafael Delgado, que era um dos pilotos com quem eu sobrevoava, faleceu. Né? E o Alexandre Borracha, que era o operador de câmera que estava com ele no helicóptero no momento, também era uma das pessoas que trabalharam comigo, e ele, graças a Deus, sobreviveu. Nós somos muito amigos, inclusive, mas infelizmente teve a perda do Rafael, né? Mas o helicóptero, eu ainda acho que hoje é uma grande ferramenta de comunicação para as emissoras de TV. Ele consegue chegar rápido nos locais e pelo menos a primeira informação, assim, aquele primeiro visual do que está acontecendo, as pessoas já conseguem ter por meio do helicóptero. Depois vai o Motolink, vai o Link, enfim, mas eu acho que ainda é um grande instrumento de informação para as emissoras. Agora tem uma coisa, que quando o então prefeito Gilberto Kassab lançou e aprovou a lei Cidade Limpa, a gente lá em cima do helicóptero, nós ficamos muito perdidos. Por quê? Porque não tinha mais informação, né? Tiraram as placas, as grandes placas. Exatamente. E você sabe que até hoje eu estranho, né? Porque há um shopping próximo da minha casa e ele tinha lá, né, todo um letreiro e não tem mais. As mega construções, as lojas de material de construção, Exato. Os grandes supermercados. Exato. Então, realmente, a intenção era boa, ter uma cidade mais limpa, mas não trouxe só benefícios, não. Para quem trabalhava lá em cima, a gente tinha dificuldade. Nas grandes avenidas era fácil saber os cruzamentos, Sim. mas nos lugares mais distantes, onde nós nos situávamos e nos identificávamos ali por trás cruzamentos, por trás bairros, foi difícil, né? Exatamente, porque se você tem uma marginal e as avenidas que saem da marginal ali, ok, mas se você vai para um lugar mais afastado, poxa vida, onde estou, né? O que significa, para encerrar, estar na principal assembleia, no principal parlamento da América Latina? É um privilégio. É um privilégio, é um grande aprendizado. É conviver com pessoas como você. Porque eu vejo que as pessoas de mercado, elas têm uma paixão pelo meio político e, de alguma forma, elas vêm para perto do meio político. Então, a convivência, o aprendizado, quando você está no maior parlamento, né, estadual da América Latina, é constante. Então, para mim, é um privilégio. Eu aprendo todos os dias. E estar com o deputado Gilmar Santos é também um aprendizado diário. É uma equipe maravilhosa, que eu não posso deixar de dizer isso aqui, muito bem conectada. E então, para mim, eu acho que o que resume é um privilégio e um aprendizado diário e constante. Esse aprendizado diário e constante também se dá em casa, por exemplo, na cozinha, com seu filho? Só para arrematar aqui a sobremesa. Ai, Renata, olha, é engraçado, né? Porque eu acho que a gente cansa um pouco de cozinha, não todo mundo, né? Mas eu me cansei um pouco. Então, assim, eu faço, claro, cozinho necessário. Rita Lobo ajuda. Exatamente, e muito bem, né? Mas o meu filho, ele tem desde a adolescência esse dom. Dá de 10 a 0. 100 a 0.
100 a 0 em sobremesa. Ele faz um feijão que eu nunca fiz na vida. E até tomate ele põe no feijão. Eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, aprendo com ele, o Gustavo Caetano. E é muito bom, assim. E quando ele faz, às vezes ele me liga e fala, mãe, fiz tal coisa. Eu falo, nossa, não vejo a hora de chegar para comer. É muito bom. Eliana, muito bem. Então, inclusive, dá até para trocar receita do deputado com seu filho. Exatamente, dá, porque assim, eu tenho um chefe que ama cozinhar e um filho que ama cozinhar. Então, assim, acho que eu tô bem cercada. Nem tanto. Olha que nessas audiências a gente teve que se segurar ali, porque o povo do interior é maravilhoso, né, Renata? Eles nos oferecem cafezinho, bolinho toda hora. Nas câmaras, quando você chega, tem um cafezinho. É difícil, mas a gente vai tentando. Eliana, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. Muito obrigada, Renata. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Hoje o podcast Bastidores da Política teve a honra desse papo, dessa resenha gostosa com a jornalista Eliana Caetano, que é assessora do deputado Gilmacy Santos. Fique ligado, todas as noites um podcast inédito às 8 da noite. Você também nos segue, pode nos acompanhar pelas redes sociais da Alesp, também pelo YouTube, Spotify. Muito obrigada pela sua audiência.